Preços da soja, milho e algodão sobem acima de 70% no Brasil no primeiro semestre deste ano, diz IPEA. A alta dos grãos deve impactar os custos de produção da pecuária, o que pode aumentar ainda mais preços das carnes. Assisto agora, em Últimas Notícias. As commodities mais importantes na exportação brasileira, grãos, carnes e café, tiveram altas expressivas no primeiro semestre de 2021, em relação ao igual período do ano passado, segundo análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Produtos como soja, 78%, milho, 77% e algodão, 75%, chegaram a ter aumento acima de 70% no mercado interno, ou seja, em seus valores em reais. Arroz, 55% e trigo, 40%, também tiveram avanço significativo. Em relação aos preços internacionais, em dólares, somente o arroz apresentou queda, de 11%. Os demais produtos apresentaram alta. Soja, 65,9%, milho, 72,3%, trigo, 24,4%, algodão, 38,1%, boi gordo, 18,3%, porco magro, 65,3%, carne de frango, 24,2%. Abre aspas. A alta observada nos grãos deve impactar os custos de produção da pecuária, o que pode influenciar negativamente a oferta dessas commodities e das proteínas animais no país. Fecha aspas. Considerou a pesquisadora associada do IPEA, Ana Cecília Creter. O farelo de soja e o milho viram ração para bovinos, suínos e aves. As altas de preços agropecuários no Brasil resultaram de uma combinação de fatores como a crise hidrológica, as significativas altas de preços internacionais e desvalorização cambial, avaliou o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, José Ronaldo Castro de Souza Júnior, um dos autores da nota. Os preços do principal produto do agronegócio brasileiro, a soja, seguiram em alta no país impulsionados pela valorização dos prêmios de exportação e pela manutenção da alta demanda externa pelo produto. A confirmação da quebra de safra de soja na Argentina e os baixos estoques brasileiro e norte-americano elevaram o preço em 1,9% no segundo trimestre deste ano em comparação com o trimestre anterior. Há expectativa de manutenção das exportações do grão e derivados, principalmente do farelo, diante da restrição da oferta na Argentina. O preço do milho fechou o segundo trimestre de 2021 com alta de 11,9% frente ao primeiro trimestre deste ano, impulsionado pelos baixos estoques e pelo comprometimento de parte das lavouras, que tiveram a produtividade prejudicada pelas questões climáticas. O consumo doméstico na safra 2020/21 deve ser impactado pela baixa esperada na oferta em decorrência da queda na produção e na produtividade do milho. O consumo foi revisto para baixo pela Conab, mas deve ficar 3,3% acima na comparação com a safra anterior, cenário que limita não só as exportações do cereal, como também é um dos responsáveis pelo aumento dos preços do milho no Brasil. O CPEA sinaliza que há maior remuneração das vendas internas frente às exportações do produto. O café arábica, espécie mais produzida no país, encerrou o segundo trimestre de 2021 com alta de 17,5% nos preços na comparação com o trimestre anterior, impulsionado pela estimativa da quebra na safra brasileira 2021 a 2022. Segundo o CPEA, há expectativa de oscilação em patamares elevados dos preços domésticos do produto no restante do ano. No mercado internacional, a demanda por café dentro do domicílio mais do que compensou a redução no consumo fora de casa provocada pela pandemia. Para o segundo semestre, os preços devem se manter em patamares superiores aos de 2020, reflexo do aumento da demanda e da abertura de bares e cafés. Com relação às carnes, há um movimento de substituição entre as proteínas animais, em parte, por questões sanitárias e, em parte, pela busca de proteínas mais baratas. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, houve alta no preço das proteínas.
boi gordo, 4,9%, carne suína, 2,9% e carne de frango, 10,9%. Os preços do boi gordo devem se manter em patamares elevados até o final do ano, dependendo do comportamento da demanda doméstica. No caso dos suínos, a baixa disponibilidade do milho, importante insumo da suinocultura, e que afeta diretamente o custo da ração animal, deve contribuir para a alta dos preços tanto do suíno vivo quanto da carne, no terceiro trimestre de 2021. No caso da carne de frango, o retorno das aulas presenciais em boa parte do país deve contribuir para o aumento da demanda, por conta da composição da merenda escolar. Há perspectiva de elevação no preço do frango abatido no atacado no terceiro trimestre deste ano. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.